Fala comigo, meus amores, tudo bem? Enfim, corre lá, apostila capítulo 8, crise de 29. Vamos falar de crise? Mais do que a gente já tem, Valvan? Mais do que a gente já tem. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de consumo? Vamos. Bem, a gente vive numa sociedade, deixa eu me ajeitar só esse microfone que eu tô numa luta com isso, gente, enfim. A gente vive numa sociedade de consumo. Aliás, a gente precisa até, a gente está aprendendo agora com essa pandemia como cuidar isso, né? A gente fica em casa e depois já fica assim, poxa, eu nem gastei quanto eu gastava antes, eu consigo viver sem isso, sem tal, enfim. Mas o que faz a gente consumir, o que faz a gente comprar? Nesse período de pandemia, por exemplo, eu estava aqui em casa observando algumas coisas que eu faço, coisas que eu comprei que não tinha necessidade. Entretanto, outras que eu comprei que tem extrema necessidade, outras que eu utilizo que tem extrema necessidade. Usei muita churrasqueirinha elétrica, usei muita panela de arroz, liquidificador, micro-ondas, esses eletrodomésticos que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente pode ver hoje não como um luxo mais. Hoje, talvez, em alguns casos, no meu caso, por exemplo, que moro só e vivo nessa correria de escola, não agora no período pandêmico, mas no âmbito geral, eu vejo isso de uma forma muito necessária do que eu consumo. Mas sabia que esse consumo exacerbado já deu problema no mundo uma vez? Eu não sei se vocês já viram, né, do tempo de vocês, né, do tempo histórico que a gente está aqui coladinho, no mesmo tempo, né, contemporâneo, mas no tempo histórico diferente, evidentemente, como já aprendemos sobre isso. Tem o filme do Titanic, né? Eu vi no cinema. Olha que coisa que eu tô ficando velho. E aí tem uma parte muito interessante, aquela velhinha lá que começa o filme, ela fala assim, ela vai contando a história, e tem um noivo dela que tinha muito dinheiro, investia na bolsa de valores e tal. E aí tem uma coisa interessante nisso tudo. Qual é a parte interessante nisso tudo? A parte interessante nisso tudo é que ela, no final, fala assim, o cara pergunta pelo noivo dela. E aí ela fala assim, olha, ele se matou na Grande Depressão de 29. E aí você pensa que ele teve uma depressão e morreu? Teve. Se suicidou? Sim. Mas que ela diz a Grande Depressão de 29, na verdade ela está se referindo à crise de 29 dos Estados Unidos, a quebra da Bolsa no 24 de outubro, quando a Bolsa quebra no dia chamado 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York quebra. Gente que tinha dinheiro fica falido, galera que tinha dinheiro fica passando fome, galera que tinha emprego fica desempregada. Foi um período de maior taxa de suicídios nos Estados Unidos e há quem diga que um determinado período de suicídio no mundo, para você ver o nível que foi. Mas para a gente entender a crise de 29, a gente precisa dar um passeio um pouco mais alongado aí. E qual o passeio mais alongado nisso tudo? Primeiro, a gente tem que entender o chamado os loucos anos 20. Os loucos anos 20 foi o seguinte, acaba a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, há um período entre guerras. Nesse período primeiro aqui da Primeira Guerra para o Segundo, os países envolvidos na guerra, especialmente, por exemplo, a Alemanha com o Tratado de Versalhes e os outros países da Europa, mesmo quem, abre aspas, ganhou a guerra, sofreu financeiramente. E é nesse momento, desde a sua incursão na guerra dos Estados Unidos, que ele entra para finalizar e vende produtos de armamentista, ele começa a emprestar dinheiro para a Europa. Não só emprestava dinheiro, como vendia os seus produtos também. Então, os Estados Unidos, evidentemente, se eu empresto e vendo, meu dinheiro vem aqui. Os demais países estão dependendo de mim, estão aqui embaixo, pegando dinheiro comigo, me devendo e por aí vai. Bem, dentro desse contexto todo, só para ficar claro para vocês, os Estados Unidos começou a desenvolver indústrias indústrias de bens de consumo. Então era comum você comprar eletrodoméstico, era comum você comprar carros, roupas, aquele consumo que a gente conhece norte-americano. O gramofone, que foi uma espécie de vitrola, né, de som que você botava para ouvir música, as pessoas não precisavam mais ir a um concerto, podiam ouvir em casa, por exemplo. Isso é um avanço gigantesco, né? O American Way of Life, que é, na verdade, o estilo de vida norte-americano, né, começa a se tornar algo comum nos outros países, enfim. Só que tem um porém. Os Estados Unidos viviam às custas, nesse momento, financeiro da Europa.
a Europa vai se restabelecendo, vai parar de comprar. A Europa vai se restabelecer, vai parar de pegar emprestado. A Europa vai se restabelecer e vai ter uma dificuldade muito, muito grande, né, os Estados Unidos vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir vender seus produtos. Na verdade, os Estados Unidos, a parte financeira avantajada, né, todo mundo tinha tudo e não tinha mais para quem vender. A superprodução e não ter para quem vender fez com que os Estados Unidos entrassem num colapso. Existe a Bolsa de Valores, onde é chamada especulação imobiliária. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, daqui a pouquinho, da Bolsa de Valores também, para vocês darem uma olhada, tá? E aí vocês verem alguma coisa sobre como é que funciona a Bolsa de Valores. Vou pegar algum vídeo legal e vou colocar para vocês, para poder, depois, por curiosidade. Tem até na apostila, mas com vídeo talvez fica melhor um pouquinho para vocês verem. E o que acontece? Muita galera comprava ações na Bolsa de Valores. Só que comprar ações é comprar sonho, expectativa, não é comprar o produto. Você compra uma ação de uma empresa esperando que ela cresça. Se ela quebrar, você quebra junto. E foi o que aconteceu. O pessoal do campo não tinha os cereais, não tinha como vender os seus cereais. O pessoal das indústrias sendo mandado embora. Então houve um processo gigantesco de quebrar, um desespero financeiro, um colapso financeiro. Muita gente morreu, muita gente passou situações deploráveis, até que surge um camarada chamado Frank Delano Roosevelt, que ele estabelece o New Deal, o New Deal, ou seja, o novo acordo, novo ideal. O que era isso? Ele criou uma estrutura financeira, quando ele é eleito, isso em 1933, uma estrutura financeira para que os Estados Unidos saíssem daquela situação. Na verdade, uma teoria keynesiana, que na verdade foi criada por John Keynes, né? Keynes, na verdade, que segundo ele, a base dele é que o Estado deve participar ativamente da economia. O Estado deve arrumar um jeito de gerir essa economia. E como é que vai acabar com isso? Por exemplo, obras públicas, contratava os desempregados. Outro ponto importante, direitos trabalhistas, seguro-desemprego. Ele começa a criar medidas em que o trabalhador começa a ter dinheiro e rotativizar esse dinheiro dentro, fazer o dinheiro circular dentro do país. Ele não só se estabelece, como também ele financia fazendeiros e indústria. Então, os Estados Unidos dá um salto, não é à toa que essa potência financeira, mas os Estados Unidos conseguem se reerguer dentro desse novo acordo, entendeu? Então, o New Deal, ele buscava as questões financeiras com as questões dos estados. E aí, eles criam as bases para o chamado welfare state, na verdade. O que é isso? É o estado de bem-estar social. O que vai acontecer? Eu tenho uma condição financeira avançada, como eu também tenho uma condição social avançada. E os dois andam assim. Então, essa recuperação financeira, essa recuperação econômica, essa recuperação social da crise de 29, tá bom, queridos? Ela vem com essa base de Frank Delano Roosevelt. Ou seja, esse momento que se tinha o way of life, que era um modo de vida norte-americano, e ao final, para o welfare state, na verdade, foi um processo doloroso socialmente falando, doloroso economicamente falando. Teve morte, teve suicídio, teve depressões financeiras e pessoais, mas que de alguma forma Frank Delano conseguiu envolver essa relação de economia e sociedade. Tá bom? Façam para mim os exercícios da página 70, 71 e 72, que nós temos aqui o mapa mental da crise de 29, é legal a gente fazer, tá? E eu devo gravar depois um vídeo corrigindo. Fechado? Importante também que vocês deixem as dúvidas, gente. É através das dúvidas que eu vou lendo, que eu vou montando uma aula depois de dúvidas. Eu vou ter uma aula só de dúvidas para a gente poder repor essas aulas que a gente estamos perdendo. Tá bom? Então, vocês deixem as dúvidas anotadas aí embaixo. Logo, logo, logo eu vou estar respondendo e montando um vídeo. Não só com a correção, como também com essa tira dúvidas. Tá bom? Beijos!